Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou te ensinar do absoluto zero a instalar a nova versão do Android Studio, que é a versão Dolphin. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar a instalação do zero dessa nova versão do Android Studio. E para você que já tem o Android Studio instalado, seja a versão Chemac ou Bumblebee, qualquer versão que seja anterior a essa nova versão, eu vou mostrar para você da maneira correta como que você vai atualizar para essa versão mais nova do Android Studio sem dar nenhum erro no seu projeto. Então eu vou mostrar a instalação do zero para quem ainda não tem o Android Studio, eu vou mostrar como atualizar para essa nova versão da maneira correta e eu ainda vou passar mais várias dicas importantes para você não ter nenhum tipo de problema no seu Android Studio. Então fica comigo até o final do vídeo, porque tem informações importantíssimas nesse vídeo. Se você perder algum detalhe, vai fazer diferença aí para você. Então, antes de a gente começar esse vídeo, tudo que eu peço para você é que você deixe o like nesse vídeo. O like é muito importante para ajudar o nosso trabalho e também para ajudar a esse vídeo a ser posicionado aqui na plataforma. Com esse vídeo sendo posicionado, outras pessoas que precisam desse conteúdo, que nesse caso é a instalação do Android Studio, encontrem com mais facilidade. Então ajude outras pessoas a encontrar esse conteúdo deixando seu like. É rapidinho, é de graça. Muito obrigado pela sua colaboração. Eu quero fazer um convite para você também. Se inscreve no nosso canal, clica nesse botão em vermelho aqui embaixo do vídeo e inscrever-se. Toda semana eu trago um vídeo totalmente diferente aqui no canal. Eu trago atualizações sobre o universo Android, sobre o Android Studio, eu trago tutoriais, eu trago desenvolvimento de aplicativos. Então, para você não perder os meus conteúdos, se inscreve e ative o sininho. Então, bora começar mais o vídeo? Então, bora lá! É isso aí, galera, começando mais um vídeo. Então eu vou mostrar do absoluto zero como que você vai fazer a instalação do Android Studio. Então você vai acessar o seu navegador de internet e a gente vai digitar aqui, ó, Android Studio. Vamos pressionar o Enter e a gente vai acessar o site oficial do Android Studio, que é esse site aqui, ó, developer.android.com. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você acessar também. Vamos clicar aqui, Download Android Studio, vamos acessar a documentação oficial. Chegando aqui na documentação oficial, a gente consegue visualizar que o Android Studio está na última versão, né, que é o Android Studio Dolphin, versão 2021.3.1, mas antes de a gente fazer o download, a gente precisa visualizar os requisitos mínimos. Então você vai descer um pouco mais aqui essa página. Chegando aqui na parte de baixo, a gente consegue ver os requisitos mínimos para a gente rodar o Android Studio mais o emulador com uma certa tranquilidade. Então a gente tem os requisitos para o Windows, que nesse caso é o tutorial que eu estou fazendo aqui é para o Windows. A gente tem o Mac, o Linux e o Chrome OS. Então aqui no caso do Windows, você vai precisar ter pelo menos um sistema operacional com Windows 8, né? Ele fala aqui, né, o Windows 8 ou Windows 10. Nesse caso eu não recomendo o Windows 8, por mais que a documentação coloque o Windows 8, eu acho que é um sistema muito obsoleto. Você vai ter certos problemas aí com o Android Studio. Então eu vou recomendar aqui para você do Windows 10 para cima, o Windows 10 e o Windows 11, porque você vai ter suporte da Microsoft. Se você estiver utilizando o Windows 10, você vai ter suporte da Microsoft até 2025. O Windows 8 e o Windows 7 você não tem mais suporte. Então é bem problemático você estar instalando o Android Studio nessas versões do Windows mais obsoletas. Você vai precisar de um processador com arquitetura 64 bits, de pelo menos segunda geração, tanto Intel quanto AMD. Um processador aí de segunda geração, de 2 núcleos, 4 núcleos é mais que o suficiente para o Android Studio. E esse daqui é o componente mais importante, memória RAM. Isso daqui é o que vai fazer diferença no desempenho do seu Android Studio. Para você rodar o Android Studio mais o emulador, você precisa ter pelo menos 8 GB de RAM. Esse daqui é os requisitos mínimos. É 8 GB ou mais, né? Or more, ou seja, ou mais. Então, se você tiver uma máquina com 8 GB, você não vai ter problema nenhum na instalação do Android Studio. Você vai conseguir rodar o Android Studio aí sem problema nenhum. Caso você tenha uma máquina com menos de 8 GB de RAM, com certeza você vai ter problemas de desempenho. Talvez é melhor você instalar uma versão mais antiga do Android Studio. Você vai precisar de 8 GB de armazenamento para instalar o Android Studio, tanto a IDE mais o Android SDK mais o emulador. E aqui é a resolução mínima de tela, né? 1280 por 800, uma resolução HD.
Então, esses são os requisitos para o sistema operacional Windows. Para o Mac, são requisitos bem parecidos, né? Você vai precisar de 8 GB de RAM, 8 GB de armazenamento. A única coisa que vai mudar aqui é o sistema operacional, né? No caso do Mac, o mínimo aqui é o Mojave, né? O sistema Mojave ou superior. E aqui você vai ter os requisitos para o Linux e também para o Chrome OS. Olhando os requisitos mínimos, sua máquina é compatível? Tem os requisitos? Então agora a gente vai fazer a instalação. Então a gente vai subir aqui e a gente pode fazer o download por aqui, ó, em Download Options, ou a gente pode clicar aqui no botão do meio, Download Android Studio. Se você clicar aqui em Download Options, eu vou clicar aqui, vai aparecer vários links para você fazer o download. Você pode fazer o download para o sistema operacional Windows 64 bits. Então você pode baixar por esse primeiro link aqui, que nesse caso é o link recomendado. Aqui é o executável que você vai baixar e vai instalar na sua máquina. E você também consegue baixar por esse outro link. Nesse caso, o Android Studio ele vai vir numa pasta zip. Aí você vai precisar extrair essa pasta com WinRAR e depois você vai conseguir acessar o Android Studio. E aqui você tem os links, né, para o Mac, para o Linux e para o Chrome OS. Nesse caso, eu vou baixar por esse botão verde mesmo, que automaticamente ele já vai reconhecer o sistema operacional que a gente está utilizando. Eu vou clicar aqui em Download Android Studio. A gente precisa aceitar todos os termos. Eu vou descer aqui, eu vou clicar aqui nesse quadradinho, eu vou aceitar os termos e eu vou clicar aqui, ó, Download Android Studio Dolphin, versão 2021.3.1. Vou clicar aqui, eu vou salvar o executável do Android Studio na pasta Downloads, vou clicar aqui em salvar. Ele acabou de fazer o download, vou clicar aqui em cima, mostrar na pasta, eu vou clicar com o botão direito do mouse, eu vou executar como administrador, sempre execute como administrador. Você vai clicar em sim para confirmar. Feito isso, vai aparecer essa janela de boas-vindas aqui do Android Studio. A gente vai começar a fazer a instalação do zero. Vamos clicar aqui em Next. Vamos deixar marcada essa caixa aqui, ó, Android Virtual Device, que nesse caso é o emulador nativo do Android Studio. Vamos deixar marcado. Caso você desmarque, não tem problema nenhum, não vai dar nenhum erro. Você consegue instalar o emulador do Android depois que o Android Studio foi instalado. Porém, nesse caso, a gente já vai fazer a instalação dele aqui, ó, no começo, né, da instalação. Vamos clicar em Next. Aqui é o caminho aonde o Android Studio vai ser instalado. Nesse caso, o meu Android Studio vai ser instalado num SSD, que nesse caso é o disco local C, vai ficar dentro de Programas Files, dentro da pasta Android Studio. Você pode mudar o local da instalação clicando aqui em Browse, porém eu não recomendo. Recomendo que você mantenha o Android Studio no local padrão para a gente evitar qualquer tipo de erro. Vou clicar aqui em Next e a gente vai clicar aqui em Install e vai aguardar o Android Studio ser instalado. Quando terminar aqui, eu volto. O Android Studio acabou de ser instalado, vamos clicar aqui em Next e a gente vai deixar essa caixa marcada, né? Start Android Studio. Vamos clicar aqui em Finish. Vai aparecer essa janela aqui, ó, Import Android Studio Settings. Aqui ele está perguntando se você quer importar algum tipo de configuração do Android Studio, de versão anterior do Android Studio. Nesse caso, como a gente está fazendo uma instalação limpa do Android Studio, a gente não quer importar nenhum tipo de configuração de versão anterior. Então, nesse caso, a gente vai deixar marcada essa opção aqui, ó, Do Not Import Settings. A gente não vai importar nenhum tipo de configuração. Vamos clicar aqui em OK. Vai aparecer essa outra tela de boas-vindas. A gente vai clicar aqui, ó, em Don't Send. Depois a gente vai clicar aqui em Next. Chegando nessa tela aqui, a gente tem duas formas de instalar o Android Studio. A gente pode utilizar a forma Standard, que nesse caso é a forma padrão, ou a gente pode utilizar a forma Custom, que é a forma customizada. Nesse caso, eu vou estar utilizando o Standard mesmo, a forma padrão. Vou clicar aqui em Next. Vai aparecer aqui para você selecionar um tema para sua IDE. Você pode escolher o tema Light, que é o tema com fundo branco, ou você pode escolher o tema Darkula, que é o tema com fundo preto, né, com fundo escuro. Você pode escolher qualquer tema, isso daqui não vai influenciar na instalação do Android Studio. E caso você escolha o fundo branco, por exemplo, e você queira trocar para o fundo preto depois, você consegue dentro da IDE. Então a gente pode colocar um tema aqui e depois dentro da IDE a gente consegue trocar depois. Então nesse caso eu vou escolher o tema Light, o tema com fundo branco. Eu vou clicar aqui em Next e agora a gente vai precisar fazer o download de vários componentes e a instalação de vários recursos aqui. Que nesse caso é o emulador do Android, o SDK33,
Google API, Intel x86 Hexas, né, para processadores Intel e mais alguns patches. Então, nesse caso, você vai precisar ter acesso à internet. O Android Studio vai começar a baixar alguns recursos e ele vai fazer a instalação de forma automática. Então, eu vou clicar aqui em Next. A gente vai aceitar todas essas licenças aqui. Eu vou selecionar aqui, ó, Android SDK License. Já está selecionado aqui. Eu vou aceitar, clicando aqui em Accept. Aceitei. E aí eu vou avançar aqui, ó, na parte de Android SDK Preview License. Eu preciso aceitar essa licença também. Vou clicar aqui em Accept. Eu vou vir aqui, ó, no Intel Android Extra License. Eu vou aceitar essa licença. E agora ele já habilitou o botão de Finish para a gente finalizar. Vou clicar aqui em Finish, ele vai fazer o download de todos esses componentes, vai fazer a instalação, dependendo da velocidade da sua internet e do seu computador, pode demorar um pouco. Quando terminar aqui, eu volto. Beleza, ele acabou de baixar esses recursos e fazer a instalação. Vamos clicar aqui em Finish e já vai aparecer a tela de boas-vindas do Android Studio. O Android Studio foi instalado, porém a gente precisa configurar o Android Studio. A gente só fez a instalação bruta, porém precisamos fazer a configuração para funcionar tudo corretamente. Vamos clicar aqui para aumentar. A gente pode acessar aqui a parte do Customize e a gente pode aumentar a fonte da IDE. Ele vem por padrão no tamanho 12, eu posso aumentar aqui para 16 e automaticamente a fonte já ficou bem maior. A gente vai acessar aqui Projects e a gente vai configurar o Android Studio agora. Então eu vou vir aqui, ó, em More Actions e a gente vai acessar o SDK Manager. Vou clicar aqui, vai abrir essa janela e aqui a gente tem a aba SDK Platforms, que nesse caso é o SDK do Android, onde vai ficar todas as versões do Android que a gente pode testar o nosso aplicativo. Então aqui a gente tem várias versões do Android, desde a versão mais antiga, que é o Android 2.1 Eclair, até a versão mais nova, né, que é o Android 13, que por enquanto ainda não foi lançado aqui. Mas a gente tem o Android 12, que é o S, o Android 11, que é o R aqui, né, API 30, a gente tem o Android 10, que é o Q, API 29, Android 8.1, Oreo, 7.1 Nougat e assim por diante. Nesse caso, a gente não precisa baixar todas essas versões do Android para testar os nossos aplicativos. Se você baixar todas essas versões do Android, você vai gastar muito armazenamento aí no seu HD ou no seu SSD. Eu recomendo você utilizar as últimas versões do Android. Então a gente vai baixar o Android 12, a gente vai baixar o Android 11 e o Android 10. Esses três é mais que o suficiente. Você vai selecionar os três, a gente vai clicar aqui em aplicar, vamos clicar aqui em OK, ele vai começar a fazer o download dessas imagens. Quando terminar aqui, eu volto. Beleza, ele acabou de baixar e fazer a instalação dessas imagens. Vamos clicar aqui em Finish. Já vai mostrar aqui, ó, Android 12, 11 e 10, com status aqui, ó, Installed, ou seja, foi instalado essas versões do Android. Você pode instalar outras versões depois. Depois a gente vai acessar aqui, ó, a aba SDK Tools. Vamos clicar aqui e a gente precisa baixar todos esses recursos aqui. Só que tem um detalhe, se o seu processador é Intel, você precisa baixar esse Intel x86 Emulator Accelerator Hexans. Para que serve esse Hexans? Esse Hexans é o acelerador gráfico para processadores Intel, para você dar mais desempenho para o seu emulador Android. Então aqui no Android Studio tem um emulador nativo dele para você testar os aplicativos. Então você precisa desse Hexans para você acelerar essa parte gráfica do emulador. Se você tem um processador Intel, você vai baixar esse recurso. Nesse caso já está instalado. Se não tiver, é só selecionar e instalar. Se o seu processador for AMD, nesse caso você vai baixar esse daqui, ó, Android Emulator Hypervisor Driver for AMD. Esse daqui é o acelerador gráfico para processadores AMD, para dar mais desempenho para o nosso emulador Android. Se o seu processador for AMD, um Ryzen 3, um Ryzen 5, um Ryzen 7, você vai baixar esse recurso. Se o seu for Intel, você vai baixar esse recurso aqui. No meu caso, meu processador é Intel, então eu não preciso baixar esse Hypervisor. Já esses outros recursos aqui, pode colocar para baixar todos. Então vou selecionar todos esses recursos aqui, menos o Hypervisor. Vou colocar aqui, ó, Google Play licença,
Google Play Services, Google USB Driver, Google Web Driver, Layout Inspector. Seleciona tudo aqui. Vamos clicar em aplicar. OK. Ele vai começar a fazer o download de todos esses recursos, depois a instalação, e pode demorar um bom tempo, porque depende da velocidade da sua internet e também da velocidade aí do seu hardware, do seu computador. Quando terminar aqui, eu volto. Beleza, acabou de baixar e fazer a instalação. Vamos clicar aqui em Finish. Pode ver que está tudo instalado aqui, ó. Installed, installed, installed. Vamos clicar aqui em Cancel. Essa parte do SDK a gente já configurou. Vamos vir aqui nessa engrenagem aqui, ó. Vamos clicar com o botão esquerdo do mouse e a gente vai checar outras atualizações. Check for updates. Vamos clicar aqui. Vamos verificar se tem mais atualizações. E aqui na parte de baixo, ó, vai aparecer um balãozinho verde. Ó. Vamos clicar aqui. E aqui ele fala que a gente já está com todos os plugins, né? Já está tudo atualizado. Então a gente não precisa atualizar mais nada. Se a gente vir aqui em plugin, a gente não precisa atualizar nada aqui. Ó. A gente pode vir nos plugins que estão instalados. Então não tem nada para atualizar. Então a gente acabou de fazer a instalação do Android Studio e toda a sua configuração da maneira correta. Agora você já pode começar a criar novos projetos aqui e desenvolver o seu aplicativo. Já vai estar funcionando 100%. Agora eu vou falar para aquelas pessoas que já têm o Android Studio instalado na sua máquina, uma versão anterior a essa mais nova, e quer atualizar para essa versão Dolphin da maneira correta. Você pode vir aqui na engrenagem, né, checar a atualização e já vai vir a atualização do Dolphin para você atualizar pela própria IDE. Se funcionar, beleza, pode atualizar pela IDE e continuar o desenvolvimento. Porém, a grande maioria das pessoas vai ter problema. Por quê? Geralmente essas atualizações que você faz pela própria IDE dá problema. O próprio Google recomenda que você desinstale a versão anterior, apague todas as pastas e depois faça a instalação do zero. Então, para a gente conseguir atualizar para essa nova versão, a gente precisa desinstalar a versão anterior do Android Studio. Porém, não é só desinstalar. A gente precisa remover todas as pastas e caches do sistema. Se tiver algum resquício de pasta e cache e a gente instalar a versão mais nova por cima, vai dar problema, vai gerar conflito. Então agora eu vou mostrar como é que você remove completamente o Android Studio da sua máquina para você instalar essa versão mais nova. Aí é só seguir o tutorial do comecinho aqui do vídeo, beleza? Então vamos lá. Primeiro passo, você vai acessar o seu painel de controle. Então eu vou vir aqui na lupa, eu vou digitar aqui, ó, painel, já vai aparecer aqui, ó, painel de controle. Eu vou vir aqui, ó, desinstalar um programa. Vamos clicar aqui, ó, no Android Studio 2 vezes. Vamos clicar aqui em Sim. E aí vai aparecer essa janela aqui, ó, para você desinstalar o Android Studio. Você vai marcar essa caixa aqui, ó, Android User Settings, ou seja, você vai desinstalar todas as configurações. Você vai clicar em Next e aí você vai clicar em Uninstall. Ele vai desinstalar o Android Studio da sua máquina, beleza? Vai desinstalar, porém ainda vai ficar várias pastas e caches do Android Studio no seu computador, que a gente precisa remover. Então, o que você vai fazer? Você vai acessar aqui, ó, o explorador de arquivos do Windows. A gente vai acessar aqui, ó, este computador. No meu caso, o Android Studio está instalado no SSD. Eu vou dar 2 cliques aqui no SSD. A gente vai acessar aqui o arquivos de programa. E aí vai ter uma pasta chamada Android, onde vai ter algumas configurações do Android Studio aqui. O que você vai fazer? Você vai excluir essa pasta do Android Studio. Você vai acessar essa pasta Google. E se tiver alguma pasta do Android Studio aqui, você vai excluir também. Agora, a gente precisa excluir algumas pastas do Android Studio, porém elas estão ocultas. São pastas ocultas que estão no nosso sistema. A gente precisa ativar essas pastas ocultas. Para ativar, a gente vai clicar na lupa, vai digitar aqui, ó, pastas, e já vai aparecer essa opção aqui, ó, opções. Ó, opções do explorador de arquivos. Vamos clicar aqui, vai aparecer essa janela, a gente vai vir em modo de exibição e a gente vai descer aqui na parte de baixo e vai vir aqui, ó, mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas. A gente vai selecionar, vai clicar em aplicar e vai clicar em OK. Agora a gente ativou todas as pastas ocultas do sistema. Agora a gente vai conseguir apagar todas as pastas do Android Studio. Vamos voltar aqui no explorador de arquivos, este computador, disco local C, e aí repare que apareceu outras pastas aqui, ó, com amarelo claro, são pastas ocultas
do sistema. A gente vai acessar aqui a pasta usuários, você vai clicar no usuário do seu computador, no meu caso aqui é Marcos, e aí a gente tem várias pastas aqui. Você vai apagar essa pasta aqui, ó, ponto Android, que vai ter algumas configurações do seu AVD. Então você vai excluir essa pasta .android. Você também vai excluir uma outra pasta que vai ter aqui, que é uma pasta .gradle, que é o Gradle do Android Studio. No meu caso, não tenho Gradle aqui, porque eu não criei nenhum projeto ainda. Mas vai ter uma pasta chamada .gradle. Você pode excluir essa pasta também. Aqui na pasta Android Studio Projects são os projetos que você tem no seu Android Studio. Você não precisa excluir essa pasta. Essa pasta não vai ter influência. E aí você vai acessar essa pasta aqui, ó, chamada de appdata. Você vai acessar a pasta local. Você vai acessar essa pasta aqui Android, que é onde está o SDK do Android. Então você vai excluir essa pasta Android. Feito isso, você vai acessar a pasta Rummy. Você vai acessar a pasta Google e você vai excluir a pasta Android Studio com a versão anterior do Android Studio. Pode ter várias pastas Android Studio aqui. Você vai excluir todas as pastas que estão com Android Studio. A mesma coisa aqui em local. Você vai acessar a pasta Google, que está aqui na pasta local, e você vai excluir essa pasta aqui, ó, Android Studio. Todas as versões do Android Studio você vai excluir. Todas as pastas que tiver Android Studio você vai excluir. Feito isso, a gente já excluiu todas as pastas do Android Studio. E ainda tem mais uma configuração que a gente precisa fazer. A gente precisa limpar todos os caches do Android Studio e do sistema. Então a gente vai acessar aqui a lupa. A gente vai colocar esse comando aqui, ó, %temp%. Vamos pressionar o Enter. Você vai dar um Ctrl A, você vai selecionar todos os arquivos. Vai clicar com o botão direito do mouse e você vai excluir todos esses arquivos. Depois você vai limpar a lixeira. Esses arquivos são caches do sistema, caches do Android Studio, arquivos de configuração. Pode excluir todas essas pastas, não vai danificar o seu Windows. É tudo cache do sistema. Então você vai selecionar tudo e vai excluir. Beleza? O que você não conseguir excluir, não tem problema, é porque não dá para excluir mesmo. Feito isso, você já desinstalou o Android Studio por completo da sua máquina. Agora sim, é só você seguir esse tutorial do começo e fazer a instalação do zero, que aí você vai ter uma nova versão na sua máquina. Agora eu vou passar várias dicas extras para você, caso você ainda tenha tido algum problema com o tutorial. Você fez a instalação, fez tudo certinho, mas o Android Studio não está abrindo, está dando algum erro inesperado aí que você não imaginava. Então o primeiro passo é você analisar se você tem o hardware compatível. Se você não tiver os requisitos mínimos, vai dar problema. Então o primeiro passo é verificar se você tem o hardware compatível. Outro ponto importante é o seguinte: não utilize um sistema operacional obsoleto. Não utilize o Windows 7, Windows 8, Windows XP, porque vai dar problema no Android Studio. Sem dúvidas, vai ter vários problemas de incompatibilidade. Então, se você tiver com Windows 7, com Windows 8, desinstala esse sistema e faça a atualização para o Windows 10. Marcos, eu preciso do Windows 11? Se a sua máquina não for compatível com o Windows 11, não tem problema. Utilize o Windows 10. A Microsoft vai dar suporte até 2025. Então, até 2025, você pode estar utilizando o Windows 10. Eu estou utilizando aqui o Windows 11, mas você pode utilizar o Windows 10. Então, se você tiver com um sistema antigo, atualize para o Windows 10. Outra coisa que você precisa verificar também e que dá problema nas IDEs, no Android Studio e qualquer outro programa de desenvolvimento é as atualizações do seu sistema operacional, tanto o Windows 10 quanto o Windows 11. Depois que você instalar o Windows 10 ou o Windows 11 aí na sua máquina, você precisa manter o seu sistema atualizado, com as atualizações de segurança, com atualizações de software e por aí vai. Então você vai acessar aí, ó, as configurações do seu sistema e você vai vir no Windows Update. E aí você vai verificar se tem atualizações no seu sistema. Muito provavelmente vai ter várias atualizações. Atualize o seu sistema, baixe todas as atualizações e faça as instalações aqui no Windows Update. Muita gente deixa esse Windows Update desmarcado, né, porque é pesado e não quer atualizar o seu sistema. Só que isso daqui corrige vários problemas do seu sistema operacional. E isso daqui ajuda demais no Android Studio e também em outros programas. Sempre mantenha o sistema atualizado para você evitar dor de cabeça no Android Studio. Outra coisa que dá problema no Android Studio ou no emulador dele é você estar com o computador com os drivers desatualizados
ou o seu computador está faltando vários drivers aí. Driver de placa de vídeo, driver de som, driver de periféricos. Então é muito importante que você tenha todos os drivers instalados na sua máquina. Marcos, eu não sei se meus drivers estão instalados. Existe uma maneira bem simples de você verificar se a sua máquina está faltando drivers ou se precisa atualizar, é utilizando esse programa aqui, ó, chamado de Driver Buster. Você pode baixar esse programa na internet, ó. Eu vou acessar aqui para você ver. Inclusive, eu tenho ele baixado aqui na minha máquina. É só você digitar aí, ó, Driver Buster. Drive Buster, você vai acessar esse primeiro site aqui, ó, que é o iobit.com. Esse programa é gratuito, é totalmente confiável, não vai danificar a sua máquina. Eu já utilizo ele há mais de 4 anos. E aí você pode fazer o download de forma gratuita. E esse aqui é o site oficial. Esse programa não é pirata, é um programa legítimo. Tem a versão paga, né, para você que tem mais recursos, mas você não precisa pagar. Então você vai baixar gratuitamente, vai instalar na sua máquina. E aí depois que você instalar, eu vou acessar ele aqui para você dar uma olhada, é o Drive Buster 9. Você vai clicar aqui, ó, em verificar. E aí ele vai verificar todos os drivers que precisam ser atualizados na sua máquina e drivers que estão faltando. No meu caso, ó, já tem até driver para atualizar aqui, ó. Eu constantemente estou atualizando. Mas nesse caso, eu já estou com todos os drivers instalados. A parte mais complicada é quando você não tem esses drivers. Então, se não tiver os drivers, você vai baixar os drivers por esse programa Drive Buster. Ele vai fazer uma varredura no seu computador e ele vai encontrar todos os drivers que estão faltando. Você vai baixar esses drivers e fazer a instalação. E depois você pode fazer a atualização. Mas o mais importante é ter esses drivers instalados. Esses drivers fazem diferença sim nas IDEs e nos programas que você instala no seu computador. Outra dica importante para você também é se você tiver algum problema no emulador do Android Studio ou algum tipo de incompatibilidade com o Android Studio, é o seu antivírus. Verifique o seu antivírus também. Dependendo do antivírus que você está utilizando, pode bloquear arquivos importantes do Android Studio. Isso já aconteceu comigo. Eu estava utilizando aquele AVG e tem o Avast também, né, que eu estava utilizando um tempo atrás, e ele estava bloqueando arquivos de execução do emulador do Android. Eu executava o emulador, estava tudo configurado corretamente, o emulador dava erro, porque o antivírus identificava que aqueles arquivos do emulador, do Android Studio, eles eram arquivos maliciosos, que nesse caso não era arquivo malicioso, mas o antivírus entendia que era. Então ele bloqueava vários arquivos e aí o emulador, o Android Studio, dava alguns problemas inesperados. Então, dependendo do antivírus que você tenha na sua máquina, pode bloquear sim, tá? Pode bloquear sim. Então faz o teste aí, desativa o seu antivírus e testa o Android Studio. Provavelmente pode resolver o seu problema, tá bom? No meu caso aqui, eu utilizo o antivírus Kaspersky, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Eu estou utilizando esse antivírus agora, que é o Kaspersky Internet Security, tá? Esse daqui eu já estou utilizando há mais de 4 anos e nunca deu nenhum tipo de problema no Android Studio ou no emulador. Então, se você quer um antivírus confiável, um dos melhores do mercado e que não vai bloquear o seu Android Studio, utilize esse daqui, ó, Kaspersky Internet Security. Sem dúvidas, vai ser uma ótima opção para você, ele não vai bloquear. Alguns antivírus bloqueiam, então fique esperto aí com o antivírus, que às vezes o seu problema não é o tutorial, não é a instalação, às vezes você fez tudo corretamente, às vezes é o antivírus que está bloqueando alguma coisa. Outra coisa que pode dar problema no Android Studio é quando você instala o Android Studio no HD. No meu caso, eu instalei no SSD. Costuma dar problema quando você instala no HD. E às vezes acontece porque o seu HD está muito cheio ou o seu HD está com algum problema de software. Então, para resolver isso daí, você pode fazer uma desfragmentação de disco. Eu já vi vários alunos meus e várias pessoas que resolveram problemas críticos do Android Studio só desfragmentando o HD. Então, é só você clicar aqui, ó, tem um HD aqui para armazenamento. Você pode clicar aqui, ó, com o botão direito do mouse. E aí você pode vir aqui, ó, em propriedades, ferramentas e fazer a otimização, né? Desfragmentar esse disco. Às vezes você nunca desfragmentou o HD
ou faz muitos meses, enfim, faz até anos. E às vezes tem muitos caches, muitas pastas vazias, muita coisa ali que está desorganizada. Então essa desfragmentação vai organizar, vai limpar, vai melhorar o seu HD e consequentemente pode resolver problemas do Android Studio. Essa é mais uma dica que eu quero passar para você, essa parte de desfragmentação. Então é isso, pessoal. Essas são as dicas que eu passei para você. Se você seguir todas essas dicas extras, fizer a instalação da forma que eu fiz aqui, não tem erro para você, não tem erro. Marcos, fiz tudo que você mandou, ainda teve problema. Então pode ser o seu sistema operacional que está com algum problema, tá? Você pode fazer a formatação que provavelmente vai resolver. Se ainda assim não resolveu, é certeza absoluta que você não tem hardware compatível. É certeza, o seu hardware está muito abaixo das especificações. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like. Esse vídeo foi grande, mas eu quis passar tudo, exatamente tudo, porque a grande maioria das pessoas tem problema na instalação do Android Studio. Muitas pessoas desistem de criar aplicativos justamente porque não conseguem instalar esse bendito Android Studio. Porém, eu te mostrei todas as dicas aqui, a instalação, a desinstalação, então vai funcionar para você. Não tem erro, tá? Isso daqui é a prova de falhas, beleza? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe o seu like e eu espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima!